Então, Igor, seja muito bem-vindo a essa aula e eu estou feliz que você está aqui. O que eu vou mostrar para você hoje vai te deixar maluco, vai explodir a sua cabeça. Você vai ficar maluco de tanto dinheiro que você vai ver aqui hoje. Então, fica exatamente até o final dessa aula que é para você entender como é que você vai criar múltiplas fontes de renda dentro desse mercado e construir de uma vez por toda a tua liberdade. Bom, Deucaele é o meu nome e hoje eu sou a maior referência do mercado que eu trabalho aqui em Angola. Quando eu comecei, eu de certa forma era como você, era uma pessoa cheia de dúvidas, era uma pessoa que também estava exatamente mergulhada em dívidas, porque eu nem sequer trabalhava e vivia na casa da minha mãe. E doía muito para mim ter que viver na casa da minha mãe e saber que nós estamos a passar dificuldade e eu não poderia ajudar de nenhuma forma. Quando eu tive a primeira interação no mercado, eu também achei que de certa forma fosse burla, ou que a pessoa que iria me ensinar de alguma forma iria me burlar. Só que a gente tem exatamente um ditado para quem quer ter sucesso: fracasso é não tentar. Quando automaticamente você não tenta, você não vai atrás, você já está fracassado. Eu entendi que, de certa forma, se eu fosse atrás dos meus sonhos, eu estaria muito mais próximo de realizar o que eu queria. Quando eu comecei, eu não tinha um computador bom, não tinha um telefone bom, não tinha internet boa e, de certa forma, eu estava na casa da minha mãe. Entenda, eu comecei com um computador que a tela era partida. Então, se você está ali e vai começar, por exemplo, com um telefone que não está bom, alguma coisa, não deixe que isso pare exatamente o teu caminho de sucesso. Eu quero que você entenda que eu também já estive no seu lugar. Mais do que falar, eu gosto de mostrar com resultados. Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, os resultados que eu tive e que toda a gente consegue ver, não é? Eu mostro para vocês, por exemplo, uma conquista, o meu primeiro carro. Oh, olhem aqui. Aqui eu comprei exatamente o meu primeiro carro, que foi um carro esportivo Kia K5. Depois, aqui, eu comprei exatamente o meu primeiro apartamento na melhor cidade de Angola, na cidade do Lubango, não é? E depois eu adquiri exatamente essa mansão. E vocês viam, por exemplo, a viajar dali para aqui, e muitos, de certa forma, só viam o resultado físico. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é exatamente o quanto de dinheiro eu fiz, porque eu gosto de certa forma mostrar resultados. Resultados é que ditam quem nós somos. Se você automaticamente não tem resultado, você não tem autoridade nenhuma para falar ou para exatamente ensinar outras pessoas. Bom, eu estou exatamente aqui para te mostrar que o que eu estou a falar é real. Eu vou mostrar-te todas as fontes de rendas que eu tenho e que você também vai aprender quanto é que eu ganho. É claro que inicialmente você não vai começar a ganhar o dinheiro que eu ganho hoje, porque eu já estou bem posicionado no mercado e, de certa forma, eu já consigo fazer muito mais dinheiro do que você. Mas você vai começar pequeno e gradualmente você vai subindo, não é? Mas assim, pessoal, eu quero que vocês entendam que isso é uma oportunidade para vocês, é a oportunidade da vossa vida. Porque assim, pessoal, quando a gente está em meio à dificuldade, é exatamente onde aparece a oportunidade. Eu sei que o país não está bom, o país está exatamente a decair, mas vocês precisam entender algo. Se você não achar uma maneira de você começar a ganhar em dólar em Angola, você vai morrer pobre para o resto da tua vida. Sim, porque os melhores cargos só vai ter quem exatamente tem padrinho na cozinha. Os melhores trabalhos só vai ter quem exatamente tem padrinho na cozinha. Agora, você trabalhando dentro de um mercado que vai te pagar em dólar, em diversas fontes de renda, você já está a ganhar mais de 1000 vezes que todos os angolanos. Porque assim, pensa comigo, hoje em dia um dólar equivale a mais de 1000 kwanzas. Isso quer dizer que quando você ganha um dólar, você já está a ganhar 1000 kwanzas. Se você ganhar, por exemplo, US$ 100, você já estará a ganhar 100.000 kwanzas. Então entenda, você precisa ganhar em dólar, porque a cada dia que passa a inflação vai engolindo esse país. Imagina, se no mês passado você conseguia comprar, por exemplo, com 30.000 kwanzas, uma caixa de coxa, no próximo mês você já não vai conseguir comprar. Neste mês as pessoas já não conseguem comprar, porque a cada dia que passa as coisas sobem e você vivencia isso
porque isso acontece todos os dias. Hoje em dia, a subida, por exemplo, do táxi, a subida da cesta básica, não me afeta tanto, por quê? Porque eu ganho em dólar. E pura e simplesmente, quando algo sobe nesse país, também a cotação do meu dólar sobe. No caso, se no mês passado eu a trocar 100 dólares, a pessoa me dava 100 mil kwanzas, neste mês, se eu trocar 100 dólares, a pessoa vai me dar 120 mil kwanzas. Então, bora lá, eu vou exatamente mostrar-te algo que você nunca viu dentro desse mercado e você vai entender como é que eu ganho muito dinheiro em dólar dentro desse mercado agora. Bora para minha tela. Vou fazer o login. Essa é a primeira fonte de renda que eu vou mostrar para você, não é? Uma das minhas fontes de renda. Essa é a primeira fonte de renda que eu vou mostrar e que você vai, de certa forma, também ter essa fonte de renda. A primeira coisa que você vai ver aqui, eu vou colocar exatamente o período deste ano. Você vai entender quanto é que eu fiz de dinheiro só este ano com essa fonte de renda. E atenção, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque a última fonte de renda é exatamente a que eu faço muito dinheiro, mas muito dinheiro que vai deixar você muito louco, a tua cabeça vai explodir, porque de certa forma você vai entender como é que funciona o jogo, como é que funciona o jogo no backstage. Você ali como seguidor às vezes só vê que eu comprei uma casa, você vê que eu comprei um carro, mas você não vê como é que vem esse dinheiro. Então você vai ver isso agora. Só este ano, com essa fonte de renda, não é? Eu fiz 1.137 dólares. Vamos usar exatamente a conversão informal. Hoje, o dólar está exatamente a 1.130, não é? Vamos fazer aqui 1.130 vezes 1.137 dólares. Então, só com essa fonte de renda, este ano eu fiz 1.284.000. Bom, essa é só uma das fontes de renda, não são todas, não é? E esse é a que eu ganho menos dinheiro. Vou exatamente mostrar-te a minha segunda fonte de renda, não é? Bom, a minha segunda fonte de renda vem exatamente das operações que eu faço diariamente, não é? Com os meus alunos, quando eu compartilho ali no Instagram, quando eu compartilho ali no Telegram. E atenção, se você ainda não me segue no Instagram, já vê aqui, ó, Del Caiela é o meu nome. Entra no meu Instagram que você vai ver exatamente todas as minhas conquistas, você vai ver o quanto de conhecimento eu compartilho para vocês, e lá no meu Instagram eu faço levantamento sem cartão para vocês, sorteio, e quem é meu seguidor só acaba ganhando ou conhecimento ou dinheiro, beleza? Então, para vocês verem o quanto eu fiz só este mês, atenção, não é o ano todo, só este mês com essa fonte de renda aqui que eu tenho, não é? Vou colocar aqui em análise. Clicando em análise, vocês conseguem ver aqui, ó. Hoje, ontem, esta semana. Vou colocar aqui mensal, porque aqui não dá que é para eu fazer um relatório total do ano, não é? Eu estou a fazer exatamente apenas um relatório do mês. Olhem aqui, lucro das negociações. O que eu fiz de dinheiro só este mês com essa fonte de renda são exatamente 4.132 dólares. Vai dar exatamente, ó, 4.600.000 kwanzas, mais de 4.600.000 kwanzas. Esse foi exatamente o valor que eu fiz dentro deste mês, só nesta fonte de renda. Então vocês conseguem ver que gradualmente o meu valor vai aumentando e você vai explodir quando você ver exatamente a minha maior fonte de renda. E dentro da formação você vai aprender todas essas fontes de rendas, como é que você vai criar cada fonte de renda e como é que você vai trabalhar para gradualmente você começar a crescer. É óbvio que quando você começar, você não vai ganhar logo já 4.000 dólares, a não ser que você seja um estratégico expert, um excelente. Mas como você é exatamente um iniciante e ainda não tem informações do gênero, você vai começar gradualmente. Vai começar com o teu primeiro mês com 100 dólares, depois vai subir para 200 dólares, depois para 300 dólares, depois 500 dólares e assim gradualmente, não é? Então, como vocês conseguem ver aqui, não é? Lucro das negociações foi exatamente 4.000 dólares. O volume de negociação que eu tive aqui não é o dinheiro que eu ganhei, pessoal, é o dinheiro que rodou entre lucro, perda, tudo isso foi exatamente 17.000 dólares, não é? Vocês conseguem ver aqui todo
todo o painel e eu vou atualizar aqui que é para vocês verem exatamente que isso aqui é real, não é? E é exatamente a minha conta que eu opero todos os dias. Quando eu quero dinheiro, eu saco o dinheiro daqui e o dinheiro cai. O que eu já mostrei para vocês aqui nos exemplos anteriores. Bom, então, agora eu vou exatamente mostrar-te a minha terceira fonte de renda. Pessoal, o que eu estou a mostrar para vocês aqui não existe. Ninguém mostra isso. Então, eu estou exatamente aqui a arriscar a minha vida, mostrando os meus resultados, que é para automaticamente vocês poderem também ter essa liberdade e poder trabalhar com esse mercado incrível. Agora eu vou mostrar para você a minha terceira fonte de renda. Não é? Bom, temos aqui na minha terceira fonte de renda, eu vou mostrar-te exatamente a partir de janeiro, não é? Eu comecei exatamente com essa fonte de renda já no ano passado, mas a partir de janeiro é que eu comecei a testar, que é para automaticamente eu poder lançar ali para vocês. Nessa minha terceira fonte de renda, eu tive aqui de ganhos $63. É normal que isso aconteça? É normal, porque é exatamente o início. E quando você começar ali, também não vai ser que você vai explodir já com $1.000 e tal, né? Se calhar você vai fazer $62, se calhar você vai fazer 50, se calhar você vai fazer 30, mas você vai subindo gradualmente. Eu vou vos mostrar exatamente como é que foi no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, eu tive exatamente esse resultado que vocês conseguem ver aqui, ó. $1.381, não é? Vou pegar aqui e vamos multiplicar. Espero que você esteja ali a fazer as contas, não é? $1.381 vezes 130. Ó, mais de 1.500.000. Mais de 1.500.000. Só no mês. E vamos aqui, ó, no mês de março. Mês de março, quanto é que a gente fez? Mês de março foi um aniversário, né? E obviamente que eu tinha que fazer um bom dinheiro. Ó, $3.898. $3.898 vezes o câmbio 1.030, ó. Foram mais de 4.400.000 kwanzas só em março. Conseguem ver? E não é em todas as fontes de renda, só nessa única fonte de renda. Então vocês conseguem entender que de certa forma o mercado vai te dar a liberdade que você deseja. Vamos aqui continuar no mês de abril. Mês de abril, vamos ver o quanto é que eu fiz. Eu fiz exatamente $1.600. Pega exatamente e multiplica aí. $1.600 vezes 1.130, que é o valor do câmbio. Ó, 1 milhão, mais de 1.800.000 kwanzas. Só no mês de abril, numa das minhas fontes de renda. Vamos ver aqui em maio. Em maio foi exatamente $1.581. Mais de 1.700.000 kwanzas, não é? É claro que o câmbio varia consoante o tempo, mas essa é exatamente uma estimativa ali para você. Vamos ver exatamente no mês de junho. Mês de junho eu fiz $1.154. Isso dá exatamente 1.300.000. Vamos ver aqui no mês de julho. Não é que é exatamente esse mês. Ainda não acabou, mas de certa forma o mês de julho está exatamente com $434. São 490.000 kwanzas. Bom, e tem exatamente os outros meses que vai acontecer, né? Agosto, setembro, novembro. Multiplicando tudo isso, vocês vão ver que vai dar um dinheiro extraordinário. Só um resultado de uma das minhas fontes de renda, eu acredito que de certa forma já poderia ajudar-te, não é? Então, bora lá para a minha quarta fonte de renda. Bom, eu quero que vocês entendam que qualquer pessoa dentro desse grupo consegue exatamente criar essas fontes de renda e ter os seus primeiros resultados. Eu vou passar para vocês um passo a passo de como é que vocês vão fazer isso. Mas para isso você precisa ficar até o final dessa aula. Eu vou mostrar aqui uma das minhas fontes de renda também, mas essa fonte de renda é em Kwanza. Fonte de renda em Kwanza, que é exatamente uma das fontes de renda que você vai ter também. Bom, essa minha fonte de renda é em Kwanza, não é em dólares, não é? Porque de certa forma eu vivo num país que as pessoas
pagam em Kwanza. Todo aquele valor que você viu em dólar foi exatamente um valor que eu ganhei a partir de ferramentas internacionais. Bom, então bora aqui na nossa ferramenta nacional e eu vou mostrar-vos exatamente o quanto é que eu fiz só neste ano, não é? E vocês vão ver os meses que eu andei a trabalhar só nessa ferramenta neste ano. Bom, vamos começar aqui pelo ano de 2024. Ano de 2024, não é? Está aqui a carregar o gráfico, mas aqui vocês já conseguem ver o total de quanto é que eu fiz nessa ferramenta. Eu fiz mais de 13 milhões de kwanzas só neste ano, não é? Vamos começar aqui pelo ano 2024. Ano 2024, em novembro, foram mais de 1.800.000 kwanzas. Em dezembro foi exatamente mais de 6.200.000 kwanzas. Ano de 2025, não é? Em janeiro foi exatamente mais de 3.200.000 kwanzas. E em fevereiro foi exatamente mais de 700.000 kwanzas. Vamos aqui. Em março foi exatamente mais de 600.000 kwanzas. E aqui em abril foi exatamente mais de 500.000 kwanzas. E no total eu fiz mais de 13 milhões de kwanzas. Mais de 13 milhões de kwanzas. Bom, isso não é impossível para você. Vou atualizar aqui a página. Você consegue exatamente ter esses resultados do mesmo jeito que eu consigo ter. É lógico que quando você entrar, o teu resultado já não vai ser assim, logo, não é? Você não vai ganhar logo 13 milhões de kwanzas. É lógico, você vai começar pequeno e você vai crescer gradualmente. Então, antes da gente pular exatamente para a minha quinta fonte de renda, porque são 7, eu vou te mostrar das minhas 5 fontes de renda as que eu mais ganho dinheiro. E existem ainda 2 que eu faço muito, mas muito dinheiro. Eu não quero exatamente dizer que você vai fazer já esses valores assim que você entrar na mentoria. Você vai começar gradualmente, mas o que eu quero fazer aqui é exatamente dar-te uma luz. Dar-te uma luz que o teu amanhã vai ser melhor. Eu sei como é que o país está. Eu sei que muitas famílias hoje em dia passam fome, passam dificuldades. Eu também já passei dificuldades. Só para você entender, onde eu vivia, eu só tinha um WC. Percebem? E onde eu vivo hoje, aqui onde eu estou a gravar esse vídeo, na minha casa, eu tenho 5 WCs. Não sei se vocês conseguem entender o quão é que em tão pouco tempo, eu não estou a dizer que você vai conseguir esse resultado assim, no estalar de dedo. Eu demorei exatamente 4 anos para eu ter resultados extraordinários. Então eu quero que você entenda que isso não vai ser, algo mágico. Eu quero que você entenda que isso vai ser construído com o conhecimento que você vai obter e exatamente com a excelência que você vai ter para fazer as coisas darem certo. Então, bora lá para a minha quinta fonte de renda. Aqui estamos exatamente na minha quinta fonte de renda. Eu vou mostrar para vocês aqui, o quanto é que eu fiz nesta fonte de renda o tempo todo, não é? Foram mais de 63.000 dólares. Será que você quer calcular isso? Vamos calcular. Olha, 63.000 dólares, vamos multiplicar 63.000 dólares, 566 vezes 1.030. 1.030 é exatamente uma estimativa do câmbio atual, não é? Multiplicando isso, dá exatamente mais de 71 milhões de kwanza. É só para você entender que esse mercado não é exatamente uma brincadeira. Esse mercado pode mudar a tua vida drasticamente. Não é um mercado que você vai fazer apenas mesquinhas. Você vai fazer dinheiro de verdade. Por isso é que eu disse que esse mercado vai exatamente deixar a tua mente maluca e vai explodir. E você vai entender que você, jovem angolano, você tem exatamente uma saída. Não só emigrar, sair do teu país para um outro país, para sofrer lá na mão de brancos, de pessoas que exatamente nem sequer gostam da tua cor e te tratam exatamente
como um estranho. Você precisa entender que aqui no teu país, em Angola, você consegue fazer resultados astronômicos. Você só precisa do método certo, você só precisa do mentor certo, você só precisa do passo a passo que é para você fazer isso. E se você não entender isso de uma vez por todas, você vai acabar por morrer pobre. Eu digo o seguinte: o facto de você nascer pobre não significa dizer que você vai morrer pobre. Eu não quero você pobre. Você vai exatamente ser alguém como eu, que vai dar a volta por cima e vai exatamente surpreender muita pessoa. Você consegue entender a partir da minha estatística. A minha mãe é uma mãe solteira. O meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. A minha mãe me criou sozinha, sem apoio da família, porque ela saiu da província dela, do Lubango, que é para exatamente vir aqui em Luanda por conta do marido. E o marido chegou em Luanda e acabou por falecer. E ela não tinha absolutamente nada. O mais provável que eu tinha que ser era exatamente um bandido. Mas nós estamos aqui para contrariar as estatísticas. Nós estamos aqui para aquelas pessoas que nos dizem: tu não vais ser nada, tu não vais ser ninguém. A gente vai exatamente virar o jogo e trazer isso para o mais alto nível que a gente puder. Eu quero que você entenda isso como um propósito maior, não só como um propósito que de certa forma vai fazer com que você resolva os teus problemas da fome, mas sim que você entenda que esse é um propósito que precisa passar de geração para geração. Eu quero que você de certa forma entenda que você pode sair de onde você está para o mais alto nível. Você precisa ajudar a tua mãe, você precisa ajudar o teu pai, você precisa ajudar os teus irmãos. E isso não vai acontecer se você não dar o primeiro passo. Se você exatamente ficar no mesmo lugar que você está hoje, se você não tomar uma decisão de mudar a tua vida, você nunca vai se autodesenvolver. Mais vale você pegar e tomar uma decisão e lá para frente você vai ver no que vai dar. Mas se você ficar parado, você vai continuar a ser a mesma pessoa, tendo os mesmos problemas e passar exatamente pelas mesmas humilhações. Então eu estou exatamente aqui para mostrar-te o caminho para a liberdade financeira, ganhando em dólar em diversas fontes de renda. Mas para isso eu preciso que você assista essa aula de forma detalhada. Eu preciso que você pegue essa aula e assista, porque eu estou exatamente aqui a criar um movimento forte. Eu estou a me arriscar, embora que eu vivo exatamente dentro de um condomínio e na minha casa tem um segurança, ainda assim eu estou a me arriscar, porque eu posso andar na rua e qualquer pessoa vai exatamente entender e saber dos meus resultados. Eu preciso que você faça valer isso assistindo essa aula e terminando exatamente esse curso gratuito que eu vou dar para você. Então estamos aqui na minha quinta fonte de renda, só para dizer-vos que existem mais duas fontes de rendas que eu ganho muito mais dinheiro do que você viu aqui. E eu não vou mostrar essas duas fontes de renda aqui. Eu vou exatamente mostrar dentro da formação Eagle, que será exatamente uma formação bem mais completa, que de certa forma vai acabar trazendo para ti a lucidez de como é que você vai fazer tudo isso acontecer. Porque eu não posso estar aqui a me arriscar, mostrar as minhas duas fontes de rendas que me dão muito mais dinheiro do que o que você viu aqui, para pura e simplesmente você descartar esse conteúdo. Então eu quero que você fique exatamente comigo até o final, não é? Até o final dessa aula, e que você entenda que de certa forma você como jovem tem exatamente a obrigação de se tornar rico. Então vocês precisam entender que existem outras fontes de renda dentro desse mercado. Você precisa entender que é muito mais do que as pessoas te mostram. Mas para você entender como é que você vai criar essas fontes de renda, você precisa ficar aqui até a nossa próxima aula, que será exatamente amanhã, no dia 28. Deucaele é o meu nome e eu espero ver-te na próxima aula, que eu vou exatamente mostrar-te como é que você vai criar essas fontes de rendas.